No Antigo Testamento aparece o nome do Criador, o tetragrama sagrado, e também aparecem as suas manifestações. A principal dela aparece Elohim, que aparece também El Shaddai, El Elyon e por aí vai. Então Elohim, que está no plural e que é as manifestações do poderoso, do Criador, ele se manifesta de várias formas. No caso da sarça ardente, começa o verso Moisés se aproximando e diz que o mensageiro do Criador chamou Moisés. E logo depois aparece o tetragrama do Criador, como o próprio Criador, e logo em seguida Elohim. E ele diz, eu sou o que sou. Então como pode um mensageiro, que no caso um anjo qualquer, dizer que é o próprio Criador, senão o unigênito, o Salvador, o Filho de Yah, que está em João 1,18, que diz, ninguém jamais viu o Criador. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Então, o que deixa entender que toda aparência, toda manifestação do Criador aos patriarcas, aos profetas, não era em si o Criador, e sim a manifestação dele, ou as manifestações, ou o próprio Messias, o unigênito. Até no primeiro capítulo, no primeiro versículo de Gênesis, não aparece o tetragrama de Yah, do nome do Criador. Aparece Elohim. E que em João 1 diz também que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com o Criador. E o Verbo era o Criador. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Dada essa introdução, eu quero partir para Gênesis 32, que diz que um homem lutou com Jacó, e que logo em seguida diz que Jacó lutou com o Criador e com homens. Que Criador é esse? Que aparece Deus nas Bíblias comuns. E aparece Elohim e aparece Ish. Ish é homem, Elohim, como já disse no início, são as manifestações do Criador. Ou o próprio unigênito manifestando-se aos homens, no Tanar, que é o Antigo Testamento. Pois bem, alguns falam que é anjo, foi um anjo que lutou com Jacó, outros dizem que foi um homem glorioso, outros dizem que foi o anjo de Jacó, e por aí vai, com várias interpretações e várias versões. Eu quero aqui, já dada a minha opinião e a minha introdução, falar agora sobre o Midrash, o que eles falam sobre quem era esse homem que lutou com Jacó. Então o Midrash nos conta. Aquela noite, após sua família estar salva no outro lado do rio, Jacó voltou cruzando o rio novamente porque havia esquecido do outro lado alguns de seus pertences, umas vasilhas. O justo valoriza a menor de suas posses, e não a deixaria ser desperdiçada, pois cada um de seus pertences foi adquirido honestamente. De repente foi atacado por um ser semelhante a um homem. Na realidade, era um anjo, o anjo de Esaú, que o Criador havia mandado para lutar com Jacó. Jacó se defendeu, mas o anjo continuou tentando derrubá-lo. Os dois lutaram durante toda a noite. Quando a alvorada despontou, o anjo viu que a Shekhinah, que a divindade, parava sobre Jacó, protegendo, e soube então que não poderia vencê-lo. Mas ele deslocou uma parte da coxa de Jacó que não podia mais caminhar sem mancar. Quando o sol saiu, o anjo implorou a Jacó: deixe-me ir agora, já é dia. Por quê? Perguntou-lhe Jacó. O anjo explicou: sou o anjo do Criador. Pela manhã tenho que estar no céu para cantar louvores ao Criador. Deixe que seus companheiros louvem em seu lugar, e você cantará amanhã em vez deles. Isto não é permitido. Se você não me soltar para que eu possa cantar agora, perderei minha vez para sempre. Jacó respondeu: não o deixarei ir, a menos que admita primeiro que eu tinha razão em tomar a bênção de meu pai, pois comprei o direito da primogenitura de Esaú. Não posso fazer isso, replicou o anjo. Por que não pode abençoar-me, como os anjos que apareceram para Abraão e o abençoaram? Eles só partiram depois de revelar-lhe a notícia de que teria um filho. Eles foram enviados com esse propósito, mas não posso fazer o que não me foi ordenado. Fazendo isso, estaria ultrapassando meus limites e, como castigo, seria expulso de minha posição no céu. Apesar disso, continuarei a recusar-me a dispensá-lo, a não ser que me abençoe. Qual o seu nome? Perguntou-lhe o anjo. Jacó. De agora em diante, seu nome principal não mais será Jacó, que tem a conotação de aquele que tomou as bênçãos através de trapaça, mas serás chamado por um novo nome, Israel.
significando lutaste com seres celestiais, o anjo de Esaú, e contra mortais, Lavã, Esaú e seus asseclas, e venceste. És merecedor das bênçãos de seu pai. Jacó perguntou então ao anjo: Qual o seu nome? Por que você está me perguntando qual o meu nome? Replicou o anjo. Anjos não têm nome permanente. O nome muda de acordo com a missão que cumprem. O amanhecer raiou, e o anjo começou a cantar louvor da terra, antes mesmo de voltar ao céu. Elevou a voz louvando e enaltecendo ao Criador. As hostes celestiais ouviram-no e exclamaram: Em honra ao justo foi-lhe permitido dizer louvor na terra, e quando sua voz alcança os céus. Então, Midrash diz o significado da luta entre Jacó e Esaú. Porque o Criador enviou o anjo de Esaú para lutar com Jacó. A batalha entre Jacó e Esaú era sinal de uma luta que estava sendo travada no céu naquela mesma hora. O anjo de Esaú afirmou perante Aaron: Esaú tem maiores méritos que Jacó. Esaú honrava seu pai mais do que qualquer outro jamais fez. Além disso, Esaú tem um mérito especial de viver em Israel, ao passo que Jacó estava na casa de Labão, fora de Israel. O anjo concluiu seu argumento da seguinte maneira: Portanto, Esaú e seus filhos merecem governar Jacó e seus filhos. O anjo de Jacó, por sua vez, argumentou: Jacó é um justo de Sadique, e Esaú não o é. Então Jacó e seus descendentes é que merecem prevalecer sobre Esaú e seus descendentes. Quando o anjo de Esaú lutou com Jacó na terra, demonstrou que ao mesmo tempo havia uma discussão no céu. Quem prevaleceria sobre quem? O anjo de Esaú perdeu a batalha no céu, consequentemente perdeu também a batalha na terra. O Criador anunciou: Embora os descendentes de Esaú sejam às vezes mais fortes que os de Jacó, no final, no tempo do Messias, Jacó prevalecerá sobre Esaú. Então temos aqui duas colocações. Uma, que vê o unigênito desde Bereshit até Gliana, que é de Gênesis, Apocalipse, que vê o Messias nas suas manifestações do Criador, aparecendo para os profetas, para os patriarcas. E vemos agora uma versão que é do Midrash, que são dos nossos irmãos judeus, que conta que foi o anjo de Esaú que teve a batalha tanto no céu como na terra.